Intrometidas PB, o podcast que te deixa informado sobre o cenário político e o cenário jurídico na Paraíba. Hoje, estou aqui sem Caiana, mas por um bom motivo. Caiana entrou em trabalho de parto no último episódio, Luiz nasceu, enfim, daqui a pouco a gente conta melhor essa história. Ela tá bem, graças a Deus, isso é que importa. E hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, Isis Rafaela Rodrigues da Silva. Rafaela Camaraense. Rafa, obrigada por estar aqui e obrigada por aceitar o nosso convite. A alegria é minha e dizer à sua companheira de bancada que eu desejo para ela e para o bebê Luiz muita saúde e que ela viva uma maternidade plena, assim, uma dádiva de Deus. E outra, foi uma curiosidade interessante, porque quando chegou aos 28 minutos do episódio passado, ela entrou em trabalho de parto e aguentou um pouco até terminar o episódio para depois... Ou seja, trabalhou até o último segundo, Rafa. Você vê que é uma mulher guerreira. Entrou em um trabalho, saindo de outro. Exatamente. Agora começa o podcast com uma curiosidade, né? Rafaela Camaraense, Isis Rafaela Rodrigues. E aí, como é que é essa história? Os dois, né? A gente pode utilizar os dois nomes, mas eu confesso a você que você chegar na minha cidade, lá em Cuité, procurando por isso, você não me encontra, não. Todo mundo só me conhece lá por Rafaela Camaraense. A história é engraçada. Meu pai, na verdade, meu avô, ele tinha um comércio de uma bebida chamada Camaraense, aí ficou conhecido como Antônio de Camaraense, aí meu pai ficou Charles de Camaraense, eu fiquei Rafaela Camaraense, aí ficou a família Camaraense. Agora, Rafa, quem puxou o time Camaraense para a política foi você. Foi. Sei que você foi candidata há pouco tempo atrás, você tem 32 hoje, mas com 21 anos você já puxou esse bonde aí, puxou esse time que hoje só cresce, só se avoluma. Mas foi você a pioneira como vereadora de Cuité e depois reeleita. Como é que foi esse start? Como é que você diz assim, vou ser candidata? Foi a mãe, foi o pai ou foi você mesmo que já sempre teve esse... Na verdade, pela mãe e pelo pai eu não estaria na política. Imagina. Mas foi um momento bem interessante. Em 2012, meu primo, ele foi candidato a prefeito na época lá em Cuité. E aí eu tinha acabado de fazer 18 a 19 anos. Tinha me filiado politicamente e sempre... gostava de política, né? Nunca deixei de ter meu domicílio eleitoral lá em Cuité. E aí a gente queria, nós tínhamos e temos ainda esse propósito de conseguir contribuir para a nossa cidade natal. E foi com esse intuito que nós entramos na política lá em 2012, onde eu fui a primeira pessoa eleita da nossa família. De 2012 para cá, eu fui candidata à reeleição em 2016. Em 2018, fui candidata a deputada estadual. Depois disso, fui candidata novamente a deputada federal, recentemente em 2022. Nesse meio termo, fui também secretária de Juventude, hoje estou secretária de Meio Ambiente. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas é uma trajetória assim bacana, porque a gente consegue enxergar a contribuição que a gente conseguiu dar para o nosso município lá. E, Rafaela, você vem de uma carreira, uma crescente extremamente interessante. Talvez seja a líder, digamos assim, a pessoa mais jovem, sendo mulher, a ter tanta votação, uma votação muito expressiva nos dois pleitos, tanto para deputada estadual como para deputada federal. Para deputada estadual, você chegou a assumir. Isso. E tem 2 projetos de lei que são a sua cara também nos seus nichos, né? Como Juventude e Meio Ambiente. Conta pra gente como foi fazer parte dessa construção política em tão pouco tempo, porque você assumiu e já conseguiu emplacar duas leis interessantes. A gente teve a oportunidade de assumir, né, o nosso mandato e nesse período de tempo a gente conseguiu implementar alguns projetos de leis que enxergamos serem importantes, né? Principalmente porque a gente precisa ter uma visão especial para a nossa juventude, né? A gente tem visto aí nos noticiários o quanto a nossa juventude ela precisa de atenção. Eu já enxergava isso desde aquele momento, né? Em razão de ter sido também secretário de Juventude e ter tido essa vivência muito próxima. E meio ambiente que sempre foi uma preocupação, né? Desde o curso de Direito, inclusive, eu sempre tive uma preocupação com o meio ambiente e hoje é engraçado como a vida ela tem os seus contornos, né? Deus vai desenhando. E eu nunca imaginava, na época que eu estava lá, por exemplo, estudando Direito Ambiental, que um dia teria a oportunidade de estar secretária de Meio Ambiente do meu estado. Então, além disso, a gente contribui tanto de forma legislativa na época em que eu fui deputada estadual, mas também agora, através das proposituras que são provenientes do governo do estado e são elaboradas dentro da própria Secretaria do Meio Ambiente. Exato, ou seja, 2 ângulos, né? Tanto pelo lado de quem faz a política, como quem executa a política. Então, a gente tem... Você é formado em Direito e você também tem especialidade em Direito Ambiental.
Eu sou formada em Direito e sou formada também em Gestão Pública. Ótimo. Nas duas graduações. Aí eu gosto de estudar um pouco. Sempre que eu posso ter um tempinho, eu gosto de estudar. Acho que a gente nunca deixa de ser um eterno estudante, né? E, sobretudo, a gente que é da área do direito, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Nossas legislações, elas mudam com uma velocidade muito grande. Eu gosto muito do direito, mas eu sou apaixonada realmente pela gestão pública, sabe? É tanto que foi no direito, que estudando direito administrativo, direito financeiro, que eu enveredei de vez para a gestão pública. Você foi candidata em 2022, teve uma votação expressiva demais, acho que quase 44 mil votos. Isso. Ficou na suplência. Em 2026 a gente vai ter Rafaela pré-candidata. Já tem Rafaela pré-candidata, agora em 2025. Em 2026 a gente vai ter Rafaela candidata. Pretendo, Priscila. Obviamente a gente tem buscado enxergar os cenários, né? Enxergar uma real perspectiva de vitória, né? Não é fácil ser candidata em um cenário em que nós já temos diversos candidatos com grande potencial, candidatos esses que vão buscar a sua reeleição e também outros candidatos que são outsiders, mas que estão entrando de uma maneira muito forte na política agora, né? Então, tudo é uma questão de avaliação do cenário. Eu gosto muito de utilizar pesquisas para o acompanhamento, né? Ter as métricas de como é que tem se comportado o eleitorado paraibano e o que é que eles esperam, né? Então, a minha ideia é que eu consiga colocar meu nome novamente à disposição da população paraibana para que eles possam avaliar se eu consigo contribuir no Congresso Nacional. Eu acredito que a gente precisa de um Congresso um pouco mais atuante, né? A gente tem visto esses embates que está acontecendo. Recentemente teve essa questão, novamente, de um problema com a emenda lá, o pessoal dizendo que o Centrão quer retomar com as emendas e joga para o governo federal, dizendo que o governo federal que quer retomar. Aí fica essa discussão muito ampla e que muitas vezes não perpassa pelo que é a necessidade da população. E eu acredito muito que o mandato ele deve ser feito de acordo com as necessidades e o que as pessoas precisam, assim, né? Não necessariamente do ponto de vista da política pública, mas da postura que eles precisam de um parlamentar lá dentro do Congresso Nacional. Isso. É a forma que eu busco enxergar a política e é dessa forma que eu acredito que as pessoas que votaram em mim também enxergam. E é por isso que eu pretendo novamente colocar o meu nome à disposição. E a gente tem um grande déficit aqui de mulheres no Congresso e principalmente no Legislativo Federal, né? A gente tem, acho que 2 ou 3 mulheres que passaram pelo Legislativo Federal. Nilda, tivemos também Lúcia Braga, né, Edna. Mas a gente tem esse vácuo aí de representatividade feminina no Congresso. E hoje a gente tem uma grande necessidade de pessoas qualificadas, para além de mulheres qualificadas. Né? E eu não poderia me eximir de perguntar isso para você, porque a gente tem essa dificuldade de hoje ter representatividade feminina jovem, como você é. E o que é que a gente poderia ver de Rafaela no Congresso? Seria nesse mesmo esteiro, ou seja, meio ambiente, juventude, a gente caminharia nessas mesmas pautas? Também. E tem uma pauta também que para mim ela é muito importante. Inclusive eu vinha conversando com minha equipe que eu quero ser um pouco mais combativa. Eu já sou combativa, eu quero inclusive ser mais, me aprofundar ainda mais na defesa da mulher. Né? É uma pauta que eu sempre tive desde 2012, assim, eu sempre atuei como vereadora nesse sentido, inclusive com alguns projetos importantes lá no meu município, mas se a gente observar as últimas notícias, eu tô cansada de enxergar a quantidade de notícias de feminicídio, sabe, assim, e a gente percebe o quanto é fundamental que nós tenhamos mais representatividade, mas, sobretudo, representatividade de mulheres que compreendam a situação do que está posto no nosso país. Porque são feminicídios do litoral ao sertão, do sul ao norte. Assim, a gente, infelizmente, enxerga essas violências voltadas para as mulheres. E eu estou com esse ímpeto, sabe, de buscar trabalhar cada vez mais em defesa
da gente, sabe? A gente precisa se defender mais, Priscila. A gente precisa se unir mais. Isso. Enxergar como é que os parlamentares estão votando lá no Congresso Nacional, se aquele projeto afeta ou não o nosso dia a dia, se ele tem um viés protecionista, porque a gente precisa que o Estado nos proteja. Tendo em vista a quantidade de relações que estão em ciclos de violência. Então, assim, é uma das pautas que eu tenho como prioridade. E aí é Rafaela Camaraense, pessoa física mesmo, assim, não é nem Rafaela Camaraense, secretária de Estado. É uma coisa minha e que eu pretendo cada vez mais lutar para que nós possamos ter acesso a mais direitos e que a gente consiga mudar também essa cultura machista que nós temos. Né? E tem tudo a ver, né? Você trabalha com a pauta da juventude, então tem tudo a ver quando a gente vê que a gente precisa, inclusive, dizer para os nossos jovens a necessidade de tratar bem as mulheres. Parece uma coisa básica, né? A gente até... É o mínimo, né? É o mínimo. A gente estava discutindo no episódio passado justamente isso. A gente quer viver. No final das contas, deixa a gente viva. Né? E a gente realmente tem tá indo assim, parece um carro sem freio. Todos os dias a gente vê no noticiário uma mulher que morre à luz do dia. A gente teve um episódio essa semana que o companheiro matou uma cabeleireira a facadas, assim, era o quê? 12 horas da manhã, assim, né? Meio-dia. Então, a gente tem episódios aí que vem crescendo e, ao mesmo tempo, a gente tem movimentos jovens nascendo de Red Pill, de não sei o quê, esses negócios todos. Então, assim, eu acho que é necessário a gente começar a tratar a juventude para que a gente não tenha, né, não realmente navegue por caminhos mais desastrosos. Porque a gente tem essa coisa da masculinidade muito presente na rede social. Parece que isso viraliza muito rápido. É uma preocupação que eu tenho assim, cara, como é que onde foi que a gente errou que esse povo tem a coragem de falar o que está falando? Né? E, por outro lado, a gente tem um segmento de jovens aí, a gente teve a eleição do Chile há pouco tempo e a extrema-direita acabou chegando ao poder. E tem um movimento jovem lá, que é justamente esse jovem que está desenganado, que está irritado, porque não tem o poder aquisitivo do pai e da mãe, e que vem nesse movimento extremista também, né? Acaba se aliando a movimentos extremistas. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter com a nossa juventude, com a cabeça desse pessoal de saúde mental. E até criando uma expectativa, assim, um ideal de politicamente engajado no que de fato tem que ser engajado. Para inclusão, para ter mais direitos. E aí eu já te pergunto, o que é que a gente tem durante essa trajetória de Rafaela Camaraense de questões interessantes para a juventude? Eu vi que tem o AJA, né, que é muito ligado à questão ambiental. E o que é que a gente construiu? Você foi secretária da Juventude também. O que é que a gente tem de experiência nesse sentido? Quando fui secretária de Juventude, eu sempre gostei de trabalhar também em desenvolvimento econômico regional. E aí eu tive a oportunidade de, quando estava secretária, visitar diversos municípios paraibanos. Eu gosto muito de andar Paraíba, conhecer o que a gente tem de interessante, os desafios, as nossas oportunidades. E aí eu enxergava muitos jovens com potencial. Só faltava uma profissionalização de acordo com os potenciais regionais. E aí nós criamos o Qualifica Juventudes, que foi um projeto que ministrava cursos de acordo com esses potenciais de desenvolvimento econômico regional. E aí a gente desenvolveu determinadas ferramentas para que, por exemplo, tem uma região que é voltada para o queijo de cabra. E aí a gente chegou lá, junto com o pessoal do Sistema S, e levamos cursos específicos para quem tem esse potencial. Da mesma forma para a fruticultura. E assim a gente fez do litoral ao sertão do estado da Paraíba, buscando justamente levar desenvolvimento econômico para essa juventude. E a gente sabe que há um processo muito difícil com relação, por exemplo, à sucessão familiar no âmbito da agricultura familiar. E o que a gente precisava, na verdade, não era que o jovem não quisesse fazer a sucessão familiar, porque o jovem tem muito interesse em tecnologia e a gente precisa mecanizar um pouco mais a nossa agricultura. E nós enxergamos isso e aí nós mostramos para eles, por exemplo, que é possível fazer uma agricultura familiar, ter uma sucessão familiar ali onde ele está instalado, através do uso de tecnologia, através da mecanização, para que ele consiga também ter uma maior produtividade. E aí a gente fez, Priscila, esse projeto foi bem interessante. E aí quando o governador me chamou, me convidou para ser secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do governo dele,
Ele disse: Rafael, eu sei que você gosta de um desafio. Vou lhe chamar para ser secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Aí eu fiquei refletindo como é que eu poderia também trazer o público jovem para perto do meio ambiente. Porque você sabe que o público jovem ele está sempre muito antenado e hoje ele tem a capacidade de mudar a concepção do seu núcleo familiar. E aí foi onde nós criamos o AJA, o Agente Jovem Ambiental, onde a gente passa 6 meses com esse jovem. Eles recebem uma bolsa incentivo no valor de R$ 200, além das aulas que eles recebem desde resíduos sólidos, por exemplo, a transição energética, também tem uma aula prática, uma aula de campo, para que ele consiga compreender um pouco mais da nossa biodiversidade, da nossa fauna, da nossa flora. E aí tem sido uma experiência riquíssima. Ontem, por exemplo, eu estive no grande concerto do Prima, e um dos violinistas era aluno do AJA também. E ele veio me cumprimentar dizendo que o projeto tem sido um sucesso e agradecendo. Então, assim, é nesse momento em que a gente compreende que consegue impactar positivamente a vida das pessoas. Eu acredito que é isso que mais vale a pena na política e na política pública. É mudar a vida das pessoas para melhor. E nessa esteira você acaba também capacitando esses jovens para um cenário de economia verde, de novos postos de trabalho. E a gente chega aí já nesse ponto. Esse ano foi marcado pela COP30, né? E eu sei que você participou ativamente. O que a gente pode dizer o seguinte? A COP30, primeira pergunta, ela realmente cumpriu a missão dela? Eu fiquei eu acompanhei ali distante, mas assim, eu acredito que poderia ser mais, né? Desde a formação do fundo e tal, talvez eu fiquei com essa impressão. Não sei se você também teve. Mas será que ela cumpriu com a missão dela? E quais foram os debates que a gente teve mais importantes para a Paraíba na COP30? Veja, eu acredito que a presidência da República teve uma coragem que, inclusive, me surpreendeu, né? Para criar o roadmap, o mapa do caminho, para que a gente consiga diminuir a quantidade de combustíveis fósseis. Esse foi um ato de coragem, tendo em vista o momento político que o mundo tem vivido, né? Você tem acompanhado bastante e tá essa confusão aí, por exemplo, com a Venezuela agora e os Estados Unidos, em razão também do petróleo. E aí o Brasil teve essa coragem. Obviamente é muita coisa para a gente avançar, né? E não é fácil quando se trata, sobretudo, de diplomacia, relações internacionais, são diversos interesses envolvidos. Quando você tenta diminuir o potencial de uma cadeia, de uma cadeia econômica, a gente acaba impactando diversas outras, né? Então você sabe o quanto é difícil fazer essas construções. Eu esperava que nós pudéssemos ter mais recursos, sabe, aportados. Eu acredito que é muito importante que os países desenvolvidos, eles consigam enxergar o quanto eles estão poluindo o nosso planeta, né? E aí eles querem cobrar conta só da gente. Então, é necessário que eles também enxerguem que eles precisam investir no nosso país, né? E eles querem colocar tudo na mesma conta, né? O recurso que vem para meio ambiente e sustentabilidade é o mesmo que é para combate à pobreza. Enfim, eles querem colocar tudo nessa conta, trazendo para que a gente se vire, enquanto eles buscam ter mais industrialização em seus países. E, obviamente, a gente precisa também pensar no macro do nosso país, né? Não somente no nosso estado. E pensando no macro do nosso país, a gente foi também blocado, enquanto Nordeste, defender o nosso bioma da Caatinga, né? Eu sou, inclusive, filha do semiárido, sou ali de Cuité. Sim. Uma das regiões com uma grande escassez hídrica e que eu tenho uma relação diferente, inclusive, com a água, mas que é um bioma riquíssimo, tem aquele período de resiliência quando ela fica adormecida e cai aquela chuvinha, no instante tá tudo verde. Então, pensando em justamente macro, o que poderia ser relevante para o nosso país e o que o nosso país pode enxergar no Nordeste e levar de relevante para o mundo, foi que nós levamos a Caatinga como a nossa prioridade lá para a COP30, porque nosso estado, nós não somos um estado grande, né? Mas o bioma da Caatinga é um bioma grande, né? O semiárido mais populoso do planeta. Então é necessário que o mundo enxergue esse semiárido e, sobretudo, eles querem que
cobrar a conta da gente. Mas a gente cobra deles também investimentos. Sim. É esse o sentido que a gente buscou levar para a COP esse ano. Acho que o desafio do multilateralismo também acaba sendo imposto na COP30, né? A gente tem um desafio mundial de multilateralismo em vários temas. Desde terrorismo até, enfim, até meio ambiente. Então, eu acredito que a presidência da República acabou encarando esse desafio, mas a gente sabe que não ia ser fácil realmente até fazer articulação com os lobbies, inclusive que estavam lá de indústria que polui bastante, né? Que a gente sabe que participa muito dessas discussões e estão ali penetrando de algum modo e fazendo a diferença, porque, quer queira ou não, tem um poder aquisitivo muito alto ainda, né? Lá, em termos de organização, a gente viu ali um incêndio no final, até de forma até injusta ali, né? Até porque a gente sabe das dificuldades que é você colocar aquilo ali na rua. Mas em termos de estrutura, o que é que você achou da COP30? O que é que a gente realmente orgulhou de forma internacional? Teve uma repercussão boa para o Brasil, na sua opinião? Olha, Priscila, a minha avaliação, certo? Não é a minha primeira COP, eu já participei de outra COP também. Eu acredito que o Brasil mostrou um pouco mais do que é o nosso país para o mundo, né? Não dá para comparar, por exemplo, a COP de Belém com a COP de Dubai. São estruturas diferentes. Mas eu acredito que houve muito uma torcida para que as coisas dessem errado, sabe? A sensação que eu tinha era essa, enquanto eu estava lá e estava enxergando como as coisas estavam acontecendo, um esforço, não somente do Estado do Pará, mas também um esforço da nossa nação, do nosso país, para que as coisas dessem certo, para que nós tivéssemos avanços. E eu acredito que foi isso que eu enxerguei. Eu esperava um pouco mais de presença de outros países, sabe? Muitos países estiveram lá participando, mas apenas para as reuniões e não com as exposições dos seus projetos, com as exposições dos seus respectivos países dentro da Blue Zone. Mas, enfim, cada COP é uma dinâmica diferente. Eu não acredito que o Brasil deixou a desejar. Eu acredito que nós somos bem. Mas, infelizmente, esse momento que a gente tem vivido de polarização política acaba enveredando para todos os aspectos, né, do nosso país. E aí polarizaram politicamente também a COP, enquanto muitas pessoas estavam torcendo para dar errado algo que pode ser benéfico para todos do nosso país, sabe? Acho que a gente tem que, em determinado momento, as opiniões políticas, elas não podem ser sobrepostas ao que é melhor para o nosso país. E é isso que eu enxergo, sabe? E é uma pena enxergar que várias pessoas acabam torcendo contra só porque é um político A ou um político B. Eu acredito que a gente tem que torcer pelo nosso país. Exatamente. E pegando um pouco nessa esteira, a gente teve aqui até a Guerra das Havaianas agora, até em comercial, acaba virando também essa polarização toda. E até o cuidado, né, a gente precisa ter, até porque a Alpargatas emprega tem quantos postos de trabalho distribuídos na Paraíba, né? Então, é até um cuidado. Mas veja que a polarização acaba cegando realmente e acaba o que é bom, né, pra gente, a gente acaba, enfim, colocando no lixo por conta de questões de viés ideológico. Tomara que a gente ultrapasse isso. Eu acho que a campanha de 2026, infelizmente, vai ser mais uma vez uma campanha polarizada, né? E a gente vai ser, mais uma vez também, por ser polarizada, uma campanha nacionalizada, talvez, né? E, enfim, tomara que a gente enfrente isso da melhor forma possível e o Brasil consiga sair dessa polarização de pé, viu? Porque as instituições estão aí brigando e a gente não sabe, né, de fato, para onde a gente vai. Mas, enfim, focando um pouco na secretaria. A gente tem alguns desafios ali na secretaria e, recentemente, a gente teve a questão da lei do gabarito, né? E o Ministério Público entrou, né, através da doutora Cláudia também. E aí, qual foi o desfecho dessa história? Ou seja, está se encaminhando até para um desfecho, né? E o que é que você achou sobre isso? Qual foi a sua visão sobre essa questão da lei do gabarito? Olha, eu faço uma defesa muito forte da nossa Constituição, né? A nossa Constituição lá tem o regramento, né, que nós devemos seguir. E aí o imbróglio ficou na Lei de Uso e Ocupação do Solo do município de João Pessoa, que foi apresentada à Câmara Municipal, foi aprovada. E aí o Ministério Público entrou com uma ADI, Sim. uma ação direta de inconstitucionalidade. Foi para o TJ, enfim, diversos promotores fizeram
votos assim bastante contundentes. Doutora Cláudia, que é a promotora que vem lutando há muito tempo na defesa da lei do gabarito, é uma grande defensora, inclusive, desse patrimônio, de que é um patrimônio da população paraibana. O TJ admitiu, né, a ADI declarou inconstitucional essa legislação. O que eu conversei com algumas pessoas é que será apresentado um novo projeto atendendo aos critérios que estão postos lá na Constituição. Eu não sei se a Prefeitura Municipal de João Pessoa já apresentou, né, essa propositura lá na Câmara Municipal, ainda não tive conhecimento, acho que a gente vai entrar em recesso muito em breve. Mas há uma disputa muito grande, né? São diversos interesses envolvidos. E a minha defesa é pela Constituição do Estado da Paraíba, sabe? Eu acredito que é necessário que o paraibano compreenda o quanto é importante nós não termos espigões na nossa orla. A gente, além de perder o sol na praia, a gente também aquece um pouco mais o interior do município. E é dessa forma que eu tenho buscado enxergar. Eu expus esse meu posicionamento, foi bem polêmico no momento em que eu expus esse meu posicionamento. Inclusive, cheguei a conversar com o governador sobre isso. Ele tem a mesma avaliação que eu tenho, né, de defesa da nossa Constituição estadual. E eu acredito que o paraibano também enxerga dessa forma. Então, é buscar uma maneira em que a lei de uso e ocupação do solo ela consiga ser uma legislação que atenda o que está previsto na nossa Constituição. Sendo uma redação que atende, eu não vejo problema da Câmara Municipal aprovar essa legislação. O que não dá para fazer é uma legislação que fira justamente a nossa Constituição, e eu faço uma grande defesa da nossa lei de gabarito, e que bom que nós temos ela. Exato. A Constituição Civil, e aí alguns blogueiros de notícias acabou também fazendo uma espetacularização em relação a isso, né? Não sei se a palavra certa é espetacularização ou realmente existe um desafio ali para a Constituição Civil pela manutenção dos empregos, ou seja, por quem de fato seguiu a legislação mais flexível. Você da área de direito está acompanhando isso. Existe aí uma expectativa de modulação de efeitos? Como é que a gente pode esperar aí para que não impacte aí a Constituição Civil nesse ponto? Eu não sei ainda qual é a estratégia que o Ministério Público vai adotar, né, com relação a esses empreendimentos que já estão instalados. Sim. Né? O que eu tenho buscado conversar com as pessoas, e o que eles colocam para mim é que a gente tem que defender o que está colocado na nossa legislação e nem 1 centímetro a mais. Essa é a forma que eles têm buscado me passar, que é a estratégia adotada pelos que hoje defendem vigorosamente a nossa legislação. O que o pessoal da Constituição Civil diz é que no momento em que eles estavam construindo, essa lei estava em vigência. Você sabe o quanto o imbróglio jurídico ele pode perpassar muitos anos, inclusive. Né? O que a gente precisa ponderar é que não dá para a gente também ter muita flexibilidade, porque ao passo que algumas pessoas descumpriram a legislação, estão buscando acordos para não ter que derrubar a parte que passou a mais, nós tivemos empreendedores que seguiram a regra. Aí essa pessoa ela vai se sentir, então, no mínimo desprestigiada, sabe? Por ter seguido a regra, poxa, então a impunidade está acontecendo. Então, eu acredito que, obviamente, a gente vai ter que enxergar caso a caso. Tem casos bem estarrecedores que passam muito, e tem casos que são mínimos, é mínima a quantidade que passa, enfim, mas precisa ser avaliado caso a caso. E também as pessoas que fizeram a compra desses imóveis, né? Que elas precisam ser avaliadas também, né? Porque elas acabaram sendo lesadas. Então, é um imbróglio que vai se estender ainda por um bom período de tempo. Eu não sei qual é a legislação que a Prefeitura vai apresentar na Câmara. Pode ser que essa legislação sane diversos problemas. Eu torço para que isso aconteça, em razão da espetacularização que você disse que está acontecendo. E a população tem acompanhado de perto. Eu também tenho buscado acompanhar de perto. Né? Não cabe a gente da Secretaria de Meio Ambiente, mas, obviamente, por ser também na nossa pauta, a gente procura estar sempre acompanhando de perto. Rafaela, eu sempre fiquei na dúvida ali das incumbências da SUDEMA e da Secretaria, né? Eu até fiz parte da Comissão Interinstitucional de Meio Ambiente, de Educação Ambiental, aliás, que, enfim, foi composta por vários agentes, e eu,
na época, até era a Fabiana Luciana que estava à frente, eu ocupei a vaga da UAB, o assento da UAB. Eu me lembro bastante. Outra assento que eu ocupei foi a Câmara de Fomento à Produção Mineral, que também estava muito ligada à infraestrutura ali. Sim. E a gente tem visto recentemente, uma pessoa está a bola da vez, né? A gente tem, enfim, a gente está numa pujança turística muito grande e a gente consegue enxergar isso na prática. Eu caminho na praia de vez em quando, eu vejo o pessoal falando outro idioma, né? Então a gente está se acostumando ainda com essa situação. E a gente está se acostumando ainda também com algumas denúncias que começam a tomar proporções também nacionais. E recentemente a gente teve uma denúncia de jogar lixo o esgoto, né, no mar, tanto por parte de um restaurante muito conhecido aqui em João Pessoa, como também, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, também ali perto do Mercado do Peixe, ali em Tambaú. E como é que fica? De quem é a responsabilidade? É da Secretaria de Meio Ambiente? É da SUDEMA? Quem é que é responsável por isso? Nós temos hoje uma força-tarefa chamada Operação Praia Limpa, que participam dela a SEMAS, a CAGEPA, a SUDEMA, a SEMAN. Eu acredito que a Enlu também está participando desta operação. E ela vem acontecendo ao longo de meses, assim, desde o início do ano que a gente tem avançado com essa operação. E aí a gente vai rua a rua, a gente vai por galeria em galeria para identificar de onde é que é proveniente os efluentes que acabam aparecendo numa galeria que deveria ser de água pluvial, né? E aí é onde a gente identifica, infelizmente, diversos estabelecimentos que acabam utilizando da galeria para jogar esgoto, né? E aí, esse é crime ambiental, a gente atua. Inclusive, teve um estabelecimento que chegou a ser embargado pela reincidência, inclusive. E todo esse acompanhamento é feito também através do Ministério Público, né? A partir do momento em que a gente autua determinado estabelecimento, o Ministério Público também fica ciente. Então, essa é uma operação que não tem dia para acabar, nem tem data nem hora para acabar. A nossa intenção é que ela permaneça acontecendo, em razão, sobretudo, do que você acabou de citar, né? Porque a gente busca fazer a nossa parte, que é fiscalizar, de orientar, trazer a educação ambiental, mas é necessário que as pessoas também façam da forma correta. É isso que a gente espera. Caso isso não aconteça, aí vai a fiscalização, para que a pessoa E possa nesse ponto, a doutora Cláudia tem atuado bastante, né? Ela tem, eu até disse a ela esses dias, rapaz, você é a mulher do ano, viu? Na Paraíba, porque ela muito diligente, guerreira, viu? Ela é uma muito mulher guerreira e atuando demais. Então, assim, eu acho que tem essa parceria com o Ministério Público muito interessante. Ela estava até falando de uns projetos, a gente estava comentando, que é o Recicla João Pessoa. Que é justamente essa necessidade de reciclagem e de gestão de resíduos sólidos pós-festa, né? Sim. A Secretaria de Meio Ambiente também faz parte desse cenário? Sim, sim. Inclusive, esse projeto, a nossa ideia é que a gente consiga profissionalizar cada vez mais, né? Esse ano a gente já tem uma nova visão, capitaneados todos nós por doutora Cláudia, né? Ela tem uma grande preocupação, não somente com relação ao resíduo que a gente vai ter capacidade de recolher, mas sobretudo também de levar dignidade para essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, né? Você diz os catadores. Os catadores. Sim. Porque a gente precisa levar mais dignidade, mais profissionalismo. Muitas vezes eles são invisibilizados, são hostilizados. E a gente precisa, na verdade, reconhecer o trabalho que eles fazem, né? Um trabalho de grande relevância para o coletivo, né? Então, a gente tem buscado trabalhar dessa forma. A doutora Cláudia tem uma grande sensibilidade, ela realmente é aguerrida, guerreira, assim. Ela diz que ela é 7 horas, ela é 7 dias por semana, 7 dias por semana e 24 horas por dia. E literalmente é assim mesmo. Eu já precisei dela sábado, tarde da noite, ela prontamente atendeu o telefone. Então, assim, são pessoas que estão unidas com o mesmo propósito, sabe? A gente tem essa parceria muito relevante e importante com o Ministério Público, através da doutora Cláudia, doutor Léo Quintanas também. O Ministério Público Federal tem uma parceria muito importante, por exemplo, doutor João Rafael, doutor Godoy, doutor Renan, com, por exemplo, o Preamar, que é um projeto de 10 milhões de reais para a gente estudar toda a área costeira do nosso estado. Isso, inclusive, é inédito no nosso país. Nenhum estado estuda com tanta profundidade toda a área costeira. E a gente está fazendo isso justamente para que nós possamos ter mais assertividade nas intervenções que são necessárias. Infelizmente, são necessárias, mas
a gente precisa ter assertividade, né? Não sei se você acompanha o que está acontecendo com Ponta Negra, né? Sim, Menos de um ano, basicamente, a engorda já foi embora. E algumas pessoas queriam fazer isso aqui em Baía da Traição. E quando a gente apresentou o estudo, olha, se a gente fizer da forma que Ponta Negra fez, em um ano vai embora aqui. E aí Ponta Negra está aí para dar esse exemplo. Eu não sei como é que foi conduzido esse processo lá internamente, nem vou fazer nenhum juízo de valor do processo de licenciamento, nem nada do que aconteceu lá. Só estou trazendo como reflexão o exemplo que essa intervenção nos traz, né? Assim, que não deu certo. Você toca do ponto importante que é essa questão da Preamar, né? E só para a gente situar aqui o pessoal que está assistindo, como é que surgiu esse projeto? Esse projeto está sendo capitaneado pela Cinep, se eu não me engano. Isso. Né? Ou existe uma transversalidade ali no governo, com a participação da Secretaria de Meio Ambiente? Explica melhor para a gente esse projeto. Isso, é porque, na verdade, existe o Preamar. O Preamar faz parte de um painel científico. O painel científico, hoje eu estou presidente do painel científico, e participam todos os municípios costeiros do nosso estado. Lá a gente discute de forma científica, técnica, as intervenções que porventura são necessárias e a viabilidade dessas intervenções. Hoje a gente tem buscado discutir a Praça do Sol, a Praça do Sol nascente aqui em João Pessoa também. Ali um trecho da Praia do Bessa também está em discussão dentro do painel científico, onde estão os pesquisadores do Preamar. O recurso ele vai para o Preamar via Cinep, com a anuência do governador João Azevedo, que acreditou no primeiro momento e depois aportou mais recursos. E hoje a gente tem equipamentos de ponta dentro do Preamar para fazer exatamente isso. Porque o intuito do governo do estado é que nós tenhamos desenvolvimento econômico, sim, mas alinhado à preservação, à eficiência e à assertividade na gestão pública. E aí, para fazer isso, é necessário que nós tenhamos a academia, a comunidade acadêmica perto. E de que forma isso vai impactar na vida das pessoas? A gente vai ter o quê? Enfim, vai ter desapropriações? O que a gente vai interferir de algum modo na propriedade? Isso vai ter algum impacto na vida das pessoas? Vai. E assim, com relação a imóveis, por exemplo, tudo precisa ser avaliado caso a caso. Porque a dinâmica da Amarela, ela muda muito. Sim, assim, sim. A forma que é Baía da Traição é diferente do que aqui, por exemplo, o Ponta dos Seixas. Sim. E aí, quando a gente tratou especificamente, por exemplo, a praia, ali a Praça do Sol Nascente, a gente propôs para a Prefeitura de João Pessoa, disse, olha, vocês podem fazer uma construção desde que não passe essa linha. E aí, a gente levou para ele o que é relevante do ponto de vista ambiental. O Ministério Público Federal acompanha todas essas discussões também de perto, através do Dr. João Rafael. E aí, eles retornam com o projeto e buscam fazer readequações para que, primeiro, o dinheiro público ele precisa ser utilizado com mais eficiência, né? Porque você faz uma engorda e com um ano ela vai embora, o engorda é uma intervenção caríssima. Sim. Né? Então, é como se fosse recurso público que não foi utilizado da forma mais eficaz. Né? Primeiro, a gente vai ter eficiência na utilização do recurso público. Segundo, quando a gente faz essas pesquisas, a gente também busca avaliar a qualidade de vida das pessoas que serão impactadas por essas intervenções. Entendi. Porque quando a gente avalia do ponto de vista ambiental, a gente não está falando somente de biodiversidade, de fauna e de flora. A gente fala também das questões sociais que envolvem os impactos ambientais. Então, a gente fez o estudo da Ponte do Futuro, por exemplo. E aí a gente fez a avaliação do impacto socioambiental das comunidades circunvizinhas. Então, foi um grande estudo, inclusive. Foram 7 volumes. Deu um trabalho gigantesco. Vocês fizeram o E e o RIMA, não foi? Foi. Foram aproximadamente 60 profissionais que estiveram conosco, em sua maioria doutores em suas áreas. Foi um grande projeto assim que a gente acabou pegando, que é um projeto muito relevante para o estado da Paraíba, né? Investimento de quase 500 milhões de reais. E aí a gente tem buscado ajudar o governo do estado nesses aspectos. E quando a gente leva o olhar ambiental, a gente também leva o olhar social, Sim. porque há o impacto socioambiental. Então, é dessa forma que a gente acredita que impacta positivamente a vida das pessoas. É utilizando o recurso público com mais eficiência, mas também avaliando os impactos sociais. Excelente. A gente tem aí um governo que está se findando, né, ano que vem, que é o ciclo João Azevedo, que vem com quase 16 anos de PSB também. Só que a gente tem aí uma diferença grande, porque a gente tem muito resultado, né? Um governo que deu muito resultado, sem dúvida alguma.
Então, a gente tem obras pela Paraíba inteira. Saiu, se eu não me engano, acho que foi na última semana, na sexta-feira, um dado em que a Paraíba foi o PIB que mais cresceu. Então, assim, a gente tem muitas vitórias no cenário econômico, no cenário de infraestrutura. Em 2026, a gente tem um grupo meio que rachado, né? Ontem, o Felipe Leitão dava uma declaração de que a Paraíba não é um laboratório para fazer experimentação, fazendo referência a Lucas Ribeiro, que nunca, de todo modo, assim, nunca fez parte de uma conjuntura de estar exercendo um mandato, de ter sido eleito diretamente, muito embora tenha assumido, né, durante... O João realmente cedeu muitos espaços para que Lucas atuasse, isso aí não tenho dúvida. E o cenário por vir, a gente tem Lucas candidato, possivelmente João Inaboa aí na majoritária. Isso é uma conjuntura que te deixa tranquila em apoiar? Isso já é muito consolidado no grupo camaranhense? Sim, já é muito consolidado, Priscila. Eu, particularmente, tenho um grande respeito pelo governador João Azevedo. Ele é um grande gestor. Paraíba avançou muito através da gestão do governador João. Como você citou aqui anteriormente, são obras do Litoral Sertão, sabe? Dos 223 municípios do estado da Paraíba, todos eles têm recursos provenientes do governo do estado da Paraíba. Então, assim, a Paraíba tem crescido muito economicamente, tem sido destaque não somente a nível Nordeste, a gente é destaque a nível nacional. E eu acredito que o melhor nome para justamente dar continuidade ao projeto do governador João Azevedo é o nome de Lucas. Sabe, eu conheço o Lucas de perto, não somente Lucas, a família, eu conheço de perto, são pessoas realmente que se preocupam com o estado da Paraíba, que querem realmente contribuir para o nosso estado. Lucas, inclusive, ele é um entusiasta do Haja, por exemplo. Ele já esteve em diversos momentos conosco, ele faz questão de participar porque sabe da importância e da relevância que a pauta ambiental tem para o nosso estado, inclusive do ponto de vista de enxergar o potencial econômico que o meio ambiente pode trazer para o nosso estado. Então, eu acredito muito que Lucas pode contribuir de verdade para o crescimento do estado da Paraíba, para dar continuidade de um projeto tão exitoso do governador João Azevedo. E João, é claro, tem muito a contribuir no Senado, sabe? A gente precisa muito de senadores atuantes. Tanto João quanto Inaboa, eles podem contribuir muito para o estado da Paraíba, estando lá no Congresso, mas também eles podem contribuir muito para a nossa nação, né? A gente falou aqui a crise que a gente tem vivido dentro do Congresso. Então é por isso que é necessário que nós possamos eleger parlamentares que estejam alinhados com o projeto de crescimento da nossa nação. E o Senado, as pessoas às vezes não enxergam a relevância e a importância que o Senado Federal tem, mas é de fundamental importância, inclusive, que ela é a Câmara Revisionária, né? Então é necessário que nós possamos levar senadores que tenham capacidade técnica, que tenham conhecimento, para que efetivamente a gente pelo menos consiga ter um contrapeso ali, um freio ali, em razão do que tem saído aí da Câmara Federal. A gente tem ali Cuité hoje, tem Caio, prefeito, né? E tem um representante por vir, que é Dudu Soares, que foi extremamente bem votado. Inclusive, encontrei com ele em alguns momentos. Nos encontramos em Brasília esses dias. Ele muito animado. É um cara que teve uma votação muito expressiva na campanha passada. E vem aí como representante ali da região também do Vale, né? E o que a gente tem ali para acrescentar ainda mais para Cuité? Quais são os projetos para Cuité, para aquela região? Eu vi que você teve agora o Natal lá, que o São João já foi destaque, Natal destaque. Então, o que a família ali camaranhense vai ainda desenvolver muito naquele polo? O que a gente tem muito que fazer? Eu lembro que em conversa com o Caio, ele falava em levar algumas empresas, né, de telemarketing para poder ter mais postos de trabalho, ou seja, para quem mora em Cuité, ficar em Cuité. E o que a gente tem ali de visão para a cidade e para a região? Caio, ele tem uma visão assim, extraordinária, né, para o que a gente pode levar de incentivos econômicos para o nosso município. Ele tanto pensa do ponto de vista do turismo como potencial para ser desenvolvido mais ainda no nosso estado, mas também de oportunidades para empregar realmente o cuitaense, não somente em aspectos temporais. Mas para que você tenha compreensão, assim, Priscila, do momento em que Cuité está vivendo, tem um comerciante de um restaurante lá no município
que para o Natal agora, ele contratou 25 pessoas a mais. E ele vendeu tudo. Massa. Sabe, assim, então é onde a gente enxerga que tá dando certo. É o feedback que a gente recebe dos comerciantes, do comércio local como um todo. E é por isso que a gente tem buscado levar mais atrativos turísticos para o nosso município, assim. A Paraíba como um todo tem muita coisa bacana para ser vista. O que a gente precisa é mostrar mais, sabe? O Estado tem mostrado muito mais, através da secretária Rosália, a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. O governador José Azevedo também tem fomentado muito o investimento no turismo paraibano. E é nessa pegada que a gente acredita que Cuité também vai seguir cada vez mais, sabe? É buscar gerar emprego e renda. A gente precisa fazer isso. E eu enxergo isso não somente para Cuité, sabe, Priscila? Eu tenho um carinho muito grande pela minha região, Sim, porque sim. é a região que me abraça e me acolhe muito. Assim, eu sou muito bem recebida nas cidades vizinhas à minha cidade. Eu sempre que posso estou recebendo amigos de lá, Nova Floresta, Picuí, Barra de Santa Rosa, Sossego, Damião, Pedra Lavrada. Olha, dá para eu ir falando de todos os municípios aqui, porque eu tenho um carinho muito grande pela minha região, sabe? Eu tenho as raízes realmente lá da região do Curimataú paraibano. E o que eu quero é que nós possamos exatamente isso, é ter mais investimentos para a nossa região como um todo. Cuité, obviamente, é a minha cidade natal, mas a região como um todo. E Dudu, inclusive, ele pode ser um grande interlocutor lá na Assembleia Legislativa, levando os pleitos que são relevantes e necessários para a nossa região, também fazendo essa interlocução com Brasília, que é importante que o parlamentar faça essa interlocução. E, é claro, eu busco também fazer de forma semelhante, ou estando como secretária, ou estando como deputada federal, não sei, para a gente buscar trazer mais pujança para a nossa região, porque potencial a gente tem muito, sabe? E a gente pegou uma leva boa de prefeitos, sabe? A gente tem muitos prefeitos bons lá na região. Tem Joaquim ali também, né? Tem prefeitos jovens, ou seja, o pessoal ali da região tem se destacado. E, assim, eu torço para que você seja candidata, viu? Estou aqui na torcida para quem abriu, a gente faça a entrevista aqui e o podcast com a candidata, viu? Não mais com a pré-candidata, até porque é importante você seguir, sabe? Eu vou lhe dar até... Eu sei que depende de uma conjuntura e eu sei da dificuldade que é. Eu participei também, eu não como Você candidata. sabe como é. Eu sei da dificuldade, não é fácil, é complicado. Mas, pelo amor de Deus, não nos abandone, não. Vamos embora. A gente tá chegando agora no período eleitoral, inclusive esse episódio deve ir ao ar ou hoje ou amanhã, né? No período de Natal, aliás. No período de Natal, e o ano passou rápido, Rafael. A gente... Você tá animada pelo período eleitoral. Já emendou no período eleitoral aqui. Enfim, toda vez a gente diz isso, o ano passou, mas parece que esse ano aqui, não sei se é porque a gente não viveu de tédio, né? Todo dia era novidade. Então, parece que o ano foi passando e a gente, assim, cara, chegamos no Natal. E, assim, o que a gente tem de bom, assim? Quais foram os pontos que você mais destaca, assim, nesse ano? Que diga assim, cara, isso aqui, pra mim, esse ano foi bem interessante. E pode ser em termos pessoais também, não precisa em termos de trabalho. Esse ano foi muito intenso, sabe, Priscila? Muita coisa aconteceu. Aconteceu tanta coisa que às vezes a gente tem a falsa impressão de, não, isso aqui deve ter sido ano passado. Exatamente. Mas teve muita coisa relevante, assim, que aconteceu. Eu passei por um processo de... Eu, pessoalmente falando, né? Eu passei por um processo de amadurecimento também, que eu acredito que foi muito relevante para a minha trajetória profissional, porque fazer gestão pública não é fácil, né? Você tem que ter muito discernimento, muita sabedoria e, sobretudo, muita disponibilidade. Porque você não tem mais vida pessoal, né? Para fazer gestão pública, sim, assim. Sim. Quem quer fazer de verdade, né? Quem quer fazer de verdade tem que se dedicar muito. Eu me dedico com muito entusiasmo e com muita alegria, porque realmente faço o que eu gosto. Mas há uma série de desafios que, quando a gente consegue superar essas adversidades, elas acabam nos marcando bastante, né? E aí, o que eu acredito ser muito relevante é quando a gente consegue superar desafios internos da gestão pública, mas também quando a gente consegue fazer com que o cidadão supere essas adversidades. Então, é por isso que uma das coisas que me marcou muito esse ano foi o AJA. Porque no AJA a gente consegue compreender as histórias pontuais de cada pessoa, as dificuldades que essa pessoa acaba enfrentando e o quanto é importante a política pública chegar, sobretudo, às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Né? Muitas vezes é a oportunidade que a pessoa precisava para mudar a sua vida para melhor. Então, assim,
Nesse ano, uma das coisas que eu acredito que foi muito importante foi ter não somente implementado o Aja, mas ter recebido feedback. O feedback do quanto esses projetos eles têm a capacidade de mudar a vida das pessoas para melhor. E é um legado que a gente vai deixando, né? Nossa biografia. Eu falei aqui, inclusive, anteriormente sobre o Qualifica Juventudes. Foi um projeto que a gente implementou há um pouco mais de tempo lá na Secretaria de Juventudes. E aí, recentemente, eu estava fazendo uma palestra e o jovem que me antecedeu no painel anterior, ele disse: Rafael, eu entrei. Ele fez um agradecimento público lá e disse que entrou para fazer mídia através dos cursos que a gente se disponibilizou para eles naquele momento. Então, assim, foi onde a gente enxerga o salário moral, assim, que o governador fala. É o salário moral, assim, é o que vale a pena, sabe? Essa vida, ela é muito passageira. Então, é necessário que a gente consiga fazer o bem às pessoas. E é isso que a gente tem buscado fazer, assim, dentro da gestão pública. Cuité também me marca muito. Esse ano foi um ano que a gente conseguiu levar muitos investimentos para o nosso município. Eu disse: cara, a gente tá sendo recordista aí dentro do estado, a quantidade de investimentos que a gente está conseguindo levar. E tudo isso é muito relevante, né, para a nossa evolução enquanto indivíduo, enquanto cidadão, enquanto ser humano, né? E é dessa forma que eu acho que eu vou enxergar o fechamento desse ciclo de 2025. É um ano de muito crescimento, de muita semeadura. Também a gente plantou muita coisa, literalmente também. Literalmente. Plantamos muito. Eu acredito que 2026 será um ano de muitas colheitas positivas. Rafa, conhecemos mais de você, conhecemos o seu trabalho à frente à Secretaria de Meio Ambiente e o quanto você está ligado a grandes obras, né, como Ponto do Futuro, ações como Preamar, né, a questão também da Lei do Gabarito, que você atuou também. Arco Metropolitano, a Arco gente se envolveu também, Metropolitano, foi. então assim, você está engajada com muitas obras estruturantes, com muitas iniciativas que vão deixar legado aí para as próximas gerações. Sim. E sem esquecer de onde você veio, que é esse segmento da juventude, com o AJA, né, e dando continuidade ao Qualifica, né, ou seja, eu imagino que o AJA já é um desdobramento do Qualifica. Então, assim, eu não poderia deixar de lhe parabenizar por todas essas iniciativas, pela mulher que nos representa, né, que eu me sinto muito representada em você. Enfim, eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo aí vai te admirar ainda mais. E a gente se encaminha aí já para o final do podcast. Toda vez que quando a gente termina, a gente pede para deixar uma mensagem e para dizer uma música. Isso pode ser os dois, né? Ou seja, deixar uma mensagem para o pessoal que está aí. A gente está no período natalino, dar Feliz Natal a todo mundo. Deixar uma mensagem para o jovem, Sim. que eu acho que está precisando de bons representantes, de se inspirar mesmo, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem. E depois dissesse assim: se a gente fosse acabar esse podcast com a música, que música seria? E antes eu queria dizer a todos que Kayana já tá aqui conosco, desejar aí um excelente Natal, especialmente para ela, para Luiz, para Marcelo, uma família que eu tenho como minha também, que a gente faz parte desse grupo. E dizer a vocês que um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Obrigada por tem sido um aprendizado para mim, passar por esses momentos de diálogo, de papo reto necessário com tantas mulheres bacanas. E aí eu deixo para você uma mensagem aí para os jovens, para que você deixe essa mensagem. E diga uma música também, para que a gente possa finalizar o nosso podcast com a sua cara. Então, para falar para o nosso jovem, né? Eu acredito que nós estamos enxergando uma geração que é muito desacreditada. Uhum. E eu acredito que é importante que primeiro você acredite em si, acredite no seu potencial e lute para conseguir conquistar os seus sonhos. Ninguém diz que é difícil, ninguém diz que é fácil, ao contrário, é muito difícil, Escolha né? o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Mas nunca deixe de acreditar, sabe? Acho que a juventude está precisando muito dessa mensagem de não deixar de acreditar. Acreditar ela é muito importante. A gente precisa se dedicar e de fato, nos esforçarmos para conseguir essas conquistas que são importantes para as nossas vidas. Então, o que eu gostaria de dizer à nossa juventude é que acredite em si, acredite no seu potencial e busque se esforçar e trabalhar para que você conquiste os seus sonhos.
E pra música, não vou dizer uma música, vou dizer uma cantora. Aí vocês escolhem. Já Vou sei. escolher Madu, né? Essa foi proposital, viu? Mas sabíamos disso. E assim, que bom ver vocês tão bem. A gente sabe que... enfim, a gente que sai um pouco do padrão da sociedade, sabe o quanto é difícil, sabe os desafios que passa. O que vê hoje é produto ou então é resultado do que já foi caminhado lá atrás, né? Ou seja, muitos desafios já foram superados. E que bom ver vocês duas, lindíssimas, assim, receba a minha admiração. Ela é uma cantora maravilhosa. E eu sabia que você ia dizer isso, viu? Mas ela é maravilhosa mesmo, tenho muito orgulho. Eu brinco com ela porque o nome dela é Maiara, o nome artístico é Madu e eu chamo ela de Dona Raquel. Mas eu tenho muito orgulho da mulher que ela é, da profissional que ela é, da artista que ela é, muito dedicada. Inclusive, ela trabalha hoje no Prima e o grande concerto foi lá, né, essa semana. Então, eu tenho muito orgulho da profissional que ela é. E é por isso que acho que é bem bacana a gente fechar o podcast com a música dela. Aí você escolhe. É Sim, bom que você senhora. vai ter que ouvir o EP novo todinho aí pra escolher qual a música. Sim, senhora. E pra terminar, vamos deixar aqui o pessoal seguir Intrometidas PB, @IntrometidasPB. Siga lá no nosso canal do YouTube, Intrometidas PB também. Se inscreve lá, compartilha pra gente chegar na Paraíba toda. Show. Né? E siga também Rafaela Camaraense, nossa representante aí dessa juventude. Então, Rafaela, receba o meu carinho, meu muitíssimo obrigado. Um Feliz Natal. Que você possa passar aí com sua família, com muita saúde, que isso é que importa, né? Que o Espírito de Cristo, de fato, esteja presente no coração das pessoas, o Espírito da humildade, né? O Espírito da compaixão, do amor. Então, é isso que eu lhe desejo e desejo a todos que estão nos assistindo agora. Um beijo, valeu.